Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aí para mais um encontro. Nesse encontro de hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Nós fechamos o primeiro bimestre, vocês receberam a videoaula de revisão, tenho certeza que fizeram as atividades. Então, nesse momento a gente inicia o nosso conteúdo do segundo bimestre. E a gente inicia com um assunto, que a metade é novidade, a outra metade não é, que são as orações subordinadas adverbiais. Por que metade novidade e metade não? Porque oração subordinada a gente já conhece, a gente já vem trabalhando. E a parte da novidade é que são, nesse momento a gente vai estudar um novo tipo, que são as adverbiais. Mas antes da gente entrar efetivamente nas orações adverbiais, vamos dar uma relembrada aí por onde nós andamos, Nós primeiro vimos período composto, e quando nós vimos período composto, nós vimos que o período composto pode ser por coordenação ou por subordinação. Quando vimos por coordenação, nós vimos que tem aquela parte das orações assindéticas, aquela parte sem conjunção, e vimos a parte das orações sindéticas. Sim, tem conjunção, a parte com conjunção. E vimos os tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Depois disso, nós entramos no período composto por subordinação. Aí, o que era lá a sindética, a gente já remeteu para a oração principal, No período composto por subordinação, a parte que não tem conjunção, a gente chama de oração principal, a nossa famosa OP, A gente sempre abrevia e coloca lá OP, mas lembrando, oração principal. E a parte que fica com a conjunção, vimos as orações subordinadas substantivas, Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. A gente olhava para a principal, via o que estava faltando e, em função disso, a gente classificava a parte da subordinada substantiva, em função do que faltava nessa principal. Se faltava sujeito, era subjetivo. Se faltava objeto direto, era um complemento sem preposição. Se faltava um complemento já com preposição, objetiva indireta e assim por diante. E nesse momento, então, a gente chega às orações subordinadas adverbiais. Antes de eu falar dos 9 tipos, 9 tipos, iremos falar de todos eles, Vale eu destacar o seguinte: a oração principal, ela continua lá, firme e forte. Então, no período composto por subordinação, com as orações substantivas, tínhamos oração principal. Com as orações adverbiais, também vamos ter oração principal, a parte que fica sem a conjunção ou locução conjuntiva. Porque nas adverbiais, enquanto nas substantivas a gente tinha sempre o que e algumas vezes o se, a gente vai perceber que nas adverbiais, muitas vezes são locuções que dão a ideia da circunstância. Como assim circunstância? Estamos falando de adverbiais. Advérbios remetem a circunstâncias. Mas vamos aí ver, olha aí os 9 tipos. Temos 6 tipos com a letra C de casa. C de causal, comparativa, condicional, consecutiva, concessiva e conformativa. E temos 3 com letras variadas: final, proporcional e temporal. Por que está falando começa com C, começa com letra variada? Porque a primeira dificuldade que os alunos costumam ter é memorizar os 9 nomes. Eu já falava isso lá nas substantivas, que vocês tinham que ter um jeito de organizar isso na cabeça de vocês. Porque aquilo, se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar. Então, pelo menos você já tem que saber os nomes. Espera aí, eu tenho que classificar essas orações. Mas eu vou classificar em que? Lá a gente tinha subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva. Olha aí, agora nós temos 9 tipos. Então, um jeito, de já começar a ir memorizando isso, nós temos 6 com a letra C e 3 com letras
variadas. E aos pouquinhos nós vamos vendo aí uma a uma. Causal. Apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Ora, mesma coisa lá das substantivas, exatamente. Você vai olhar para a principal. E quando você olhar para a outra, você vai sentir a relação que tem entre as duas. A causal, ela traz a causa. Na principal está lá citando algo e na principal vai ter a causa daquilo que está lá na principal ter acontecido. Botei aí as principais conjunções ou locuções causais, né? Por quê, que, por quanto, visto que, né? Alguns da mesma forma que até lá até nas coordenativas eu falava, porque nas substantivas era mais o que, né? Então vou decorar essas conjunções aí, essas locuções e vou resolver o meu problema. Nem sempre, porque algumas conjunções ou até locuções, elas podem, dependendo da frase, ser causal ou ser alguma outra classificação. E ficaria muito difícil. O grande segredo é ler com atenção e tentar perceber a circunstância. Olha lá, não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. Né? A gente continua naquele nosso mesmo esquema de tentar achar os verbos, dividir. É claro que a divisão agora a gente precisa ter uma percepção maior, porque não é só o que, não adianta procurar o que. A gente vai ter que procurar várias outras coisas. Olha lá, é o porquê nesse caso aí. Não vou trabalhar hoje. Olha a causa dessa pessoa não ir trabalhar hoje. Porque vai ao médico. Causal, porque vou ao médico. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Mas está sublinhada a principal. O já que é a locução causal, é a locução conjuntiva. A principal, nesse caso, ela está lá no final. E nas adverbiais acontece muito isso. Enquanto nas substantivas, normalmente a principal estava na frente, nas adverbiais é um detalhe a mais para pegar o aluno que não presta muita atenção, o aluno disperso, o aluno que faz o dever, mas sem estar ali focado, né, que é escravo daquilo de na frente vem a principal. Cansa de errar isso aí. Nem sempre a principal, ou melhor, muitas vezes, a principal não está no início do período. Muitas vezes está lá no final. Olha aí, vamos tomar banho de piscina. Qual a causa de irmos tomar banho de piscina? O fato de estar calor. Ou seja, a causa está lá na oração subordinada adverbial causal. Ok? Um exemplo aí que eu coloquei já para poder destacar essa particularidade com vocês, que é que nem sempre mais, muitas vezes a oração principal, ela vai estar lá no final do período. Temos comparativa, né, que faz uma comparação. Olha lá, é tão desgastante correr atrás como ficar esperando. O como demarca essa comparação. Meu pai age como já agia meu avô. Olha lá, comparando, né, as ações. Temos aí condicional, é aquela que indica o quê? Condição para aquilo da principal. Olha lá, se ele cumprisse sua parte no acordo, essa é a condição. Se ele cumprir sua parte no acordo, é a condição. Poderemos seguir conforme planejado. Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Eu vou passar por lá para te ver, mas tem uma condição. Qual é essa condição? Caso você não saia de casa. Olha aí esses dois exemplos de condicional, também com a principal, né? Lá no final do período. Consecutiva é a que dá a ideia de consequência. As pessoas da torcida gritaram tanto. E qual foi a consequência? Ficaram roucas. Mariana desistiu de ser perfeita. E qual foi a consequência? De modo que acabou sendo feliz. Então, olha lá, vamos parar um pouquinho aí e dar uma analisada nessa consecutiva. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Perfeita, a gente sublinharia ali, gritaram e ficaram. No caso aí a conjunção é até o que já é tão íntima da gente por conta das substantivas. E eu iria olhar para aquela principal. As pessoas da torcida gritaram tanto. Qual a relação que tem que ficaram roucas?
é de causa? Não, pelo contrário, acontece depois. Primeiro grita, né? Então é consequência. Mas está fazendo uma comparação? Também não. É uma condição? Gritaram tanto que fica... Também não. É aquele mesmo esquema, aquela mesma busca que a gente tinha nas substantivas. Só que lá a gente procurava um termo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, e aqui a gente procura uma circunstância. Temos concessiva, né, que apresenta uma ideia de concessão. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Olha lá, embora, né, a conjunção mais comum da concessiva, eu costumo dar essa dica para os meus alunos, que eles costumam ter, talvez essa seja a concessiva que eles costumam ter mais dificuldade. Por quê? Causal é causa, comparativa, comparação, condicional, condição, consecutiva, consequência. E quando chega na concessiva que eu digo concessão, concessão? Como assim concessão? Aí eu costumo dar uma dica que é a conjunção embora. Embora é a conjunção mais marcante da concessiva. E até quando não tem o embora, quando você consegue substituir a conjunção ou a locução conjuntiva pelo embora, é concessiva. Porque essa ideia de concessão, né, de uma possibilidade, nem sempre é fácil para os alunos perceberem. Então, achou lá um embora, você só observa se está abrindo assim um contraste, uma contradição, e com certeza será concessiva. Olha lá, farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Poxa, professor, é concessiva, mas não tem um embora. Tenta colocar, farei o que acho correto, embora você seja contra. Dá para colocar. Por isso que eu sempre coloco assim. Quando estiver procurando algo, imaginar que seja concessiva, usa lá, lança a mão do embora, que costuma dar super certo, né? A gente tem aí ainda conformativa, né? Conformidade. Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Nesses slides que eu estou apresentando para vocês, eu coloquei aí, né, as conjunções principais, né, as locuções, e no livro também tem, né? Eu não estou citando todas elas, até porque senão ficaria, o vídeo ficaria imenso, mas eu coloquei nos slides, se vocês forem passando, dando pausa, vocês conseguem ler, né, todas as locuções, né, as conjunções e as locuções que eu coloquei, e no livro também elas estão apontadas lá, ok? E a gente ainda tem aí final, que dá a ideia de finalidade. Olha lá, todos se esforçaram com qual finalidade, com qual objetivo, para que tudo desse certo. Aluno estudou durante muitas horas. Com qual finalidade, com qual objetivo? A fim de que não reprovasse. Essa já é a primeira, né, das letras variadas. Temos mais uma que é a proporcional, né, apresenta uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Proporção, né? Apesar de ser uma proporção diversa, quanto uma aumenta, a outra diminui. Ele melhorava a sua forma física à medida que treinava, né? Aí conjunções, aí o quanto mais, a locução conjuntiva, na segunda, à medida que. E temos a última, que é a temporal, né? Precisa dizer a circunstância de quê, né? De tempo. Quanto mais ouço essa música, quando ouço essa música, penso em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou, né? Aí as ideias de tempo. E assim como nós vimos lá nas substantivas, nas adverbiais a gente também tem as reduzidas, né? Do mesmo jeito, né, que acontecia lá nas substantivas, as desenvolvidas tinham conjunção e locução ou locução conjuntiva, e as reduzidas não, aqui da mesma forma. E da mesma forma, essas reduzidas remetem às formas nominais dos verbos: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, andar, comer, vender, correr, gerúndio. Andando, comendo, vendendo, particípio.
vendido, andado, comido, mesmo esquema que acontecia lá nas substantivas. Então, nós vimos nesse momento todos os tipos de orações subordinadas adverbiais. Eu resolvi colocar todas juntas, né, numa videoaula só para vocês terem ideia de como elas se comportam, né, dos 9 tipos. Se a gente estivesse em sala de aula, obviamente, né, não seria numa única aula que eu iria apresentar as 9 para vocês, mas eu achei que ficaria mais fácil de entender eu colocando as 9. Claro que vocês não vão conseguir entender minuciosamente todas elas. Então, por isso que isso que eu estou falando agora é, de certa forma, para tentar acalmá-los. Quem falou, meu Deus, 9 tipos de uma vez só, nas substantivas nós estamos vendo aos poucos, 2 por aula, fazer exercício. A gente vai ter oportunidade para isso. Eu vou voltar a essas orações subordinadas, é o assunto do nosso segundo bimestre, as subordinadas adverbiais, é o assunto do nosso segundo bimestre. A gente mesmo, né, nessa forma diferente, né, de estudar, a gente vai ter essa oportunidade. Vocês vão fazer exercícios, vão praticar bastante. Então, eu coloquei as 9 que eu achei que ficava mais fácil de entender do que eu colocar 2 agora, na outra semana mais 2. Dessa forma, eu acho que ficaria muito disperso. Então, coloquei as 9, mas que fique claro que a gente vai voltar ao assunto, a gente vai vendo aos poucos, novamente, mais uma vez, e vai dar tudo certo, ok? Então, em breve, daremos continuidade. Tchau, pessoal!